Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, quarta-feira. Chegamos com mais uma edição do Sem Notícias, trazendo os destaques de Linhares e região. E você vai ver na edição de hoje. Foragido da Justiça de Linhares é preso na Bahia. Violência em Linhares. 2 pessoas foram mortas a tiros na terça-feira à noite, terça de carnaval. Mais de 40 mil pessoas curtiram o carnaval de Pontal do Ipiranga. Uma das atrações de Pontal foi o cantor Felipe Fantin, que conversou conosco. Hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O nosso bate-papo do último bloco é sobre a campanha da fraternidade deste ano da Igreja Católica. Eu converso sobre este assunto com o padre Maurício Cordeiro Fornaciari. Confira também os assuntos do nosso esporte. Estas e outras informações agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. A gente começa esta edição falando de violência, infelizmente. Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no residencial Jocaf, bairro Santa Cruz, no início da noite de terça-feira. Pedro Henrique da Penha foi encontrado com 8 perfurações pelo corpo, disparados de um revólver calibre 38. Testemunhas disseram que 3 homens suspeitos se aproximaram da vítima e um deles efetuou os tiros. O trio ainda não identificado fugiu e está sendo procurado pela polícia. Já no bairro Aviso, uma pessoa também foi assassinada. Van Baster Silvério Porto, 23 anos, foi morto a tiros na rua Pernambuco e um amigo dele também foi baleado. Os 2 jovens foram socorridos, levados para o Hospital Geral de Linhares, mas Van Baster acabou morrendo antes de receber atendimento. Os suspeitos teriam chegado ao local encapuzados e dispararam contra as vítimas. Até agora, ninguém foi preso, segundo a polícia. Pelo menos 40 mil pessoas curtiram o carnaval no litoral de Linhares. Pontal do Ipiranga foi a praia que atraiu mais foliões. Na sexta-feira, o movimento na rodovia de acesso ao principal balneário de Linhares já era bastante grande. Na chegada a Pontal do Ipiranga, o fluxo de veículos era bastante intenso. Gente de várias partes do norte do estado que foi curtir o carnaval no litoral de Linhares. A primeira avenida ficou tomada de foliões que foram atrás do trio elétrico. Mais de 40 bandas locais se apresentaram nos dias de folia. Bandas de fanfarra e os famosos blocos de carnaval também fizeram a alegria da galera. Olha, eu sempre venho pra cá todo ano. Pra mim esse carnaval tá sendo melhor, né, amigo? Porque, tipo assim, muita gente bonita, muita gente bacana, como sempre. Temos que valorizar os cantores locais, mas também tem que variar cantor de fora, tem que fazer uma coisa bem legal, entendeu? Certo, não vi uma briga, não vi nada. Tudo na tranquilidade, na paz. Nos dias de festa em Pontal do Ipiranga, os shows começaram bem cedo e foram até o início da madrugada. A empolgação do folião não foi a mesma dos ambulantes que reclamaram da queda nas vendas. Nós pegamos a barraca, mas se não fosse o carrinho atrás do trio, ou o carro de som, que é uma grande atração que ficou muito tempo parado, né, no governo anterior nós tivemos o carro de som, que é uma atração não só para os jovens, mas adultos também, e você vê que o carro de som não tem violência, não tem nada. Lá tem uma venda muito boa e é um ambiente agradável, né? Agora, para o barraqueiro aqui, não é uma venda tão esperada como já tivemos em outros anos aqui. De ontem para hoje, praticamente hoje já melhorou 100%, né? Porque ontem e anteriores já estava um pouquinho mais fraco. Mas agora na praia, né, cara, tá bem melhor e vamos ver, esperar até amanhã, né? Mais 2 dias ainda, talvez possa melhorar mais ainda. Ao longo dos dias de carnaval em Pontal do Ipiranga também foi registrada queda no fornecimento de energia elétrica em alguns momentos, mas nada que tirasse o ânimo da galera. A exemplo do ano passado, o quesito segurança foi um ponto positivo. Nenhuma ocorrência grave foi registrada nos dias de folia, segundo a Polícia Militar. Então, o carnaval aqui em Pontal foi bem tranquilo. Em comparação com os anos passados também, foi bem tranquilo. Na sexta-feira e no sábado não apresentamos alterações. No domingo também nós tivemos apreensão durante o dia de um menor que estava furtando, realizando vários furtos aqui em Pontal do Ipiranga. Conseguimos recuperar vários objetos de furtos. As pessoas também conseguiram reconhecer seus pertences. Então
Nós temos um efetivo durante os dias de carnaval de mais ou menos 40 militares, né? E em relação à questão de roubos, furtos, crimes mais pesados, nós não temos muitos registros. No segundo bloco, a gente continua falando do carnaval em Pontal do Ipiranga, inclusive um bate-papo com o cantor Felipe Fantin, que fez show na madrugada de domingo para segunda-feira. Hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A criação de tilápia levou a piscicultura brasileira a 5 bilhões de reais de faturamento. Puxada por essa atividade da tilápia, a piscicultura brasileira ela produziu 4,5% a mais em 2018, na comparação com 2017. O volume foi de 722 mil toneladas. O faturamento do setor cresceu na mesma proporção e chegou a 5 bilhões, pouco mais de 5 bilhões de reais. Desde 2014, quando foram produzidas 578 mil toneladas, a cadeia produtiva acumula uma expansão de 24%. Esses números são da Associação Brasileira de Piscicultura. O relatório mostra que a produção expandiu no sul do país, mais de 11%, e que manteve a liderança aí no ranking nacional. Sudeste teve crescimento de 7,6% e Nordeste de 20% em 2018. Já nas regiões Norte e Centro-Oeste, houve retração de 7% aproximadamente nas duas regiões. Só de tilápias, o Brasil produziu 11,9% a mais em 2018. Foram 400 mil toneladas. O Paraná, líder do ranking nacional da espécie, colocou 123 mil toneladas no mercado. Segundo aí no ranking é São Paulo, que contabilizou 69 mil toneladas. Santa Catarina, o terceiro, tem 33 mil toneladas. E o Espírito Santo também tem uma produção significativa em Linhares, o maior produtor de tilápias, criador de tilápias do nosso estado. A tilápia tem contribuído bastante para colocar o Brasil entre os maiores produtores desse produto. Obrigado, Franco, pela participação. Até semana que vem. A gente vai conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em nossa região. Quinta-feira de céu nublado e com chuva rápida no norte do estado. Linhares com mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 35. São Mateus com mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Vitória, mínima de 23 e máxima 33 graus. E daqui a pouco, depois do nosso intervalo, no nosso segundo bloco, um foragido da Justiça aqui de Linhares foi preso pela polícia na Bahia. Um instante só. Um homem com 3 mandados de prisão em Linhares e São Mateus procurou a polícia de Teixeira de Freitas na manhã desta terça-feira, dizendo que queria se entregar. Argeu Romão Borges Filho, de 39 anos, tinha 3 mandados de prisão, 2 aqui em Linhares e 1 pelo crime de feminicídio em São Mateus. Esse crime ocorrido em 13 de junho do ano passado. Ele prestou depoimento à delegada que estava de plantão e em seguida foi encaminhado para o presídio de Teixeira de Freitas, onde vai aguardar a transferência para alguma unidade prisional aqui do Espírito Santo. O cantor linharense Felipe Fantin foi uma das atrações do Carnaval de Pontal do Ipiranga. O artista atraiu um grande público ao seu show realizado na madrugada de segunda-feira. Nossa reportagem em Pontal conversou com Felipe Fantin minutos antes desse show. Pois é, na verdade a gente já tem um carinho, já um caso de amor há muito tempo, já tenho 12 anos de carreira e há 6 anos que eu faço no Pontal do Ipiranga. Os últimos 3 anos foi palco, os 3 anos anteriores desses 3 anos trio. Então Linhares é uma cidade que, além de eu ser conterrâneo, eu amo demais, tenho um carinho muito grande pela Prefeitura de Linhares, pela Secretaria de Cultura, a galera que faz o evento aqui no de Linhares. Então é o seguinte, a galera que está começando agora, só tenho que dizer para vocês, aproveitem, porque eu já tô meio calejado dessa galera já, mas um grande beijo e obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar trazendo o meu trabalho para cá. É o meu 3º domingo consecutivo, 3º ano fazendo o nosso show aqui no domingo, no Carnaval do Pontal. Pois é, o domingo, é a expectativa de maior público aqui para o Pontal, até mesmo o pessoal que trabalha, supermercado, entre outros. E o que eles podem esperar para hoje desse show? Quero agradecer essa galera, porque são eles realmente, são os comerciantes que fazem essa chamada pra gente. A gente está tocando aqui no domingo, é por eles mesmo. Então é o seguinte, podem esperar
que o espetáculo vai ser maior do que o ano passado e com certeza o ano que vem a gente volta fazendo um show maior ainda, viu? E que música não pode faltar no Carnaval do Pontal deste ano? Não pode faltar a música do meu parceiro, meu irmão Gabriel Diniz, Jennifer, e a música Piscininha Amor, que virou um hit nacional agora. E a nossa música Bumbum que Bate Bate, a música que está estourada entre as primeiras, as 10 mais do Espírito Santo, gravada com meu irmão Aldair Playboy. E agora a gente confere os assuntos do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Esporte amador em destaque termina amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o prazo de inscrições para o torneio de futebol 1º de maio. É aquele tradicional torneio que homenageia o trabalhador aqui em Linhares. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal, no centro da cidade, de 8 da manhã às 17 horas. A expectativa da organização é que mais de 80 equipes participem da competição. No ano passado, o número de participantes chegou a 94. Campos do interior e da sede de Linhares vão ser utilizados para a competição, cuja eliminatória começa no próximo dia 24 de março. Vamos conferir o resumo das informações. Torneio de futebol 1º de maio, prazo final de inscrições 8 de março, na Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer, início das eliminatórias, anote aí, 24 de março. Bem, o atual campeão do 1º de maio é o time do Resenha, do BNH. Vamos acompanhar o número de participantes. A primeira eliminatória vem chegando, aguardo vocês para se ligarem. Obrigado, Altemar, pelos destaques de hoje. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu converso com o padre Maurício Fornaciari, falando sobre a campanha da fraternidade deste ano, lançado pela Igreja Católica, nesse início de quaresma, quarta-feira de cinzas. O bate-papo é daqui a pouquinho. Bom, minha gente, passado então os dias de carnaval, chegamos à quarta-feira de cinzas, né? Nós já tivemos diversas celebrações, missas pelo Brasil afora. Aqui em Linhares também não foi diferente. Acontecem missas também na noite desta quarta-feira. E eu converso aqui com o padre Maurício Cordeiro Fornaciari, falando um pouquinho da campanha da fraternidade deste ano e, claro, também sobre a quaresma, esse período de 40 dias aí. Tudo bem, padre Maurício? Tudo bem, Cláudio, tudo bem. Boa noite a todos que nos acompanham através da Rede Sim. Maurício, passado então o período do carnaval, nós temos tradicionalmente esse início da quaresma que começa exatamente com a quarta-feira de cinzas, né? Cláudio, eu acho que é interessante a gente poder compreender a quaresma, ela é em função da Páscoa. É bom só para a gente entender que o projeto de Deus começa justamente com um propósito de resgatar o povo que vivia na escravidão. Aquele projeto do livro do Êxodo. Então, quando eles passaram durante um tempo, as coisas foram acontecendo, 40 anos, o número, eles chegaram à Terra Prometida e a partir daquele momento, todo ano, eles comemoravam, eles celebravam a vitória, que era justamente a vitória da vida, ou seja, é o resgate da vida, é a festa da passagem da morte para a vida. E aí o nome Páscoa. Os 40 dias que a igreja celebra, que a igreja propõe, né, que o fiel siga ali com jejum, a esmola, a abstinência, enfim. Lembra também os 40 dias de Jesus? Exatamente, porque Jesus é um pouco comparado com o novo Moisés, né? Assim como Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão, Jesus vem na perspectiva, logo após do Jordão, do batismo, ele então é dirigido para o deserto pelo Espírito Santo durante 40 dias, onde vai ser tentado, testado, né? E ali então as tentações do mundo, como todos nós somos, e ele então vence, né, essa tentação e depois ele vai realizar o projeto que a gente chama Semana Santa, especialmente o Tríduo Pascal. Quinta, sexta e aí o sábado, aleluia, e domingo, que aí nós celebramos justamente esse contexto,
a quaresma em função dessa festa do Tríduo Pascal, ou seja, tudo é em função, porque a vitória de fato é real, ou seja, Deus é o Deus da vida, não o Deus da morte. Ou seja, começando agora, o ápice é lá na Páscoa, né? Exatamente, por isso que nesse período da quaresma, começando hoje na quarta-feira de cinza, porque cinza, Cláudio, a cinza, lembre que somos pó, né? Que da nossa fragilidade humana, somos pó, mas não seremos reduzidos ao pó. É o inverso, quer dizer, é justamente aquele símbolo que é colocado na nossa cabeça, tem como sinal de conversão, tanto é convertei-vos e crede no Evangelho. Aí vem a proposta da quaresma, que é penitência, jejum e oração. Não é só oração, porque senão ficaria vazio. Oração, ação, e aí vem dentro do contexto o lançamento da campanha da fraternidade, justamente lançado na quarta-feira. Bacana, por falar em campanha da fraternidade, nós vamos colocar na tela aí o tema da campanha deste ano. A igreja retoma a questão social, né, Padre Maurício? Exatamente, sempre, desde 64, ela sempre traz tema nacional, de interesse nacional. Né? Lembra da questão meio ambiente, agora, ela sempre nesse projeto. Por quê? Fraternidade, é bom que leia bem, e políticas públicas. Não tem nada a ver com aquela política partidária. Aí tem a ver com a política que tem o nome do grego, né? Polis, quer dizer, significa então bem comum, polis, né? Cidade, lugar de cidadão, ou seja, política no sentido do bem comum. E isso que nós fazemos e devemos fazer, aliás, todos os cristãos, se diz que crê em Cristo, tem que ser sal e luz do mundo. E aí tem a questão da paz e da justiça. Então, por isso que o tema é um tema a nível nacional, e aí tem o tema de Isaías, né? Paz e justiça. Exatamente. E aí a igreja vai trabalhar em 3 frentes, como todo mundo já conhece o método da igreja. Ver a realidade, né? Como é que é as políticas públicas, se ela está cumprindo a determinação da própria Constituição, que nós temos lá, né, o capítulo lá, 5, todos são iguais, todos têm o direito, saúde, educação, né, especialmente a população que mais necessitam. Depois vem um julgar, no 2º capítulo, julgar a partir da palavra de Deus. E depois então vem o agir. Então, ver, julgar e agir. E é uma proposta para toda a sociedade brasileira. Aqui é uma campanha da fraternidade, é coordenada, tá bom, pela CNBB, mas o projeto, a CNBB, a igreja, não tem nenhuma pretensão que seja uma coisa dela, não. É para a sociedade. O interessante é que isso ocorre lá na comunidade, né? Na base, né? Nas 120 mil comunidades no Brasil, ou seja, mais ou menos 120, 130 mil em todo o Brasil. É uma campanha que é feita em todas as instâncias desse país, justamente para convidar ao senhor e à senhora, ao jovem, a todos, para que possa mergulhar dentro desse tempo favorável que chama quaresma. A quaresma é um tempo de quê? Penitência, reconciliação. É um tempo de purificação. E aí nós precisamos voltar à nossa ação, como diz o profeta Joel, diz assim, Joel 2, 12, 18, ele diz assim, voltai para mim, ou seja, voltai para mim de todo o seu coração, rasgai o coração e não a veste. É muito profundo isso. Ou seja, então você tem a oportunidade de aprofundar a fé diante da palavra de Deus e se perguntar, tem sido um bom cristão? Porque ser cristão, Cláudio, é ser sal e luz. Então, e isso nós temos que recuperar, porque não é uma questão de religião. Cristãos são todos aqueles, como o país é mais de 88%, chamado um país que crê em Deus, mas não são com palavra. E a campanha quer trazer esse tema para a reflexão, para que você que paga imposto, para que você que é cidadão, possa entender e cobrar. Para onde vai nosso dinheiro de imposto? Para que serve imposto? Imposto serve para a garantia de saúde, educação, segurança, para o investimento no próprio povo e, de modo especial, ao povo mais necessitado. Então aí não é uma questão ideológica, é uma questão de justiça e aí de caridade, não é de assistencialismo, mas é uma caridade para resgatar e devolver a dignidade para o ser humano. Foi o que Jesus fez. A vida toda Jesus passou recuperando o ser humano, colocando o ser humano no seu lugar, porque o ser humano, ele é o centro de qualquer nação. Então nós temos que pensar, e aí temos que ficar atento, porque as questões da corrupção,
né? O que acontece no país é muito triste, porque um dinheiro que deve ser investido em escola, e eu espero que a gente tenha escola boa, tempo integral, porque a escola dá oportunidade para o teu filho, Cláudio, para todos, para que todos transforma, né? Transforma, porque é o grande instrumento que nós temos. Padre Maurício, a igreja sempre bateu nessa tecla, a questão do envolvimento dos católicos, né, nessa questão da política, no sentido mesmo de engajamento, de buscar a questão social, do equilíbrio da justiça e tudo mais. A gente está vivendo aí o período da reforma da Previdência, que tanto se fala, e tem grupos aí reclamando que, olha, muita gente vai ser prejudicada. É o momento mesmo da população, das pessoas engajarem e buscarem seus direitos. Cláudio, você veja, nós estamos aqui na TV Sim e nós conhecemos, veja que uma mentira repetida torna-se verdade. Isso é uma grande tristeza, porque as pessoas escutam coisas na internet rapidamente e joga por aí, as pessoas começam a divulgar e nem se pergunta qual é a profundidade, qual é a verdade. Então, é interessante que a gente agora está a história da Previdência, né? Previdência, providência, previdência, prever. Você antecipar, planejar. A Previdência é um dinheiro do nosso povo, nós que contribuímos, e ela tem que ser justa. A gente tem que ficar de olho para saber o seguinte: todos entrarão, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Militar, todos entrarão nesse sacrifício. Nessa conta, né? Porque senão seria uma injustiça. Porque você não pode tirar, você tem família, você tem 2 filhos. Se teu menino, o pequeno, está doente, você deixa o outro para cuidar desse. Exato. Então você vai sempre cuidar daquele que é mais frágil. E aí temos que ficar atento se o sistema vai ser de igualdade. E aí que nós temos que ficar atento e ficarmos acompanhando, porque vai se formar lobby, grupos para poder se proteger, e as grandes aposentadorias, que é o que é bom que se diga isso. Não querem abrir mão, né? Porque 70%, se eu não me engano, né, recebe até 1.500, uma coisa assim. Então nós temos que ficar atento para não ficar aí naquela história da ingenuidade. A reforma é necessária, quando você faz reforma na sua casa, você diz assim: vou reformar para melhorar para todos. E é justamente isso. Tem que ser para todos. Né? A gente tem dúvida, eu tenho dúvida se de fato todos entrarão. Se essa reforma é para todos. Se é para justamente fazer com que a justiça seja de fato para todos. Fica de olho, hein, gente. Vamos ficar atentos. Tá aí a oportunidade, né, para a população acompanhar e ver de perto. Eu quero agradecer ao Padre Maurício. Padre Maurício, então ao longo desses próximos 40 dias nós vamos ter assim, um tempo forte mesmo, né? Tempo favorável. Todo tempo é tempo de amar, é tempo de perdoar. Mas quando a gente fala assim, tempo favorável, é a oportunidade que nós temos. Se você olhar um pouco a própria liturgia, né, você vai vendo que esses 40 dias é para que a gente faça um grande retiro. Na verdade, isso é um retiro no sentido que eu posso me colocar. Eu posso olhar, como diz Jesus, olhar para dentro, né? Voltar em seu coração, rasgar em seu coração, no Eveste, que a gente possa fazer uma bela reflexão e se perguntar: tem sido cristão de verdade? Tem contribuído com a caridade? Tem sido solidário? Ou realmente eu estou utilizando as coisas como nome de cristão, de aparência? A Quaresma é para tirar essa máscara. E vamos aprofundar, porque é muito belo quando você serve com alegria. Tá certo. Obrigado, Padre Maurício, pela presença. A você que nos acompanha pelo canal 16.1 em HD, obrigado pela sua audiência de sempre. Continue nos mandando mensagem, interagindo conosco pelas redes sociais, facebook.com/TVC Linhares. Reveja também essa entrevista no nosso canal no YouTube. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.